Gente, o fim de semana, hein, foi de alegria e tristeza para muitos torcedores goianos. O Vila Nova, né, não conseguiu, né, avançar para a Série A, que já era uma esperança de muita gente, né? Mas o Atlético conseguiu esse feito, deixou muita gente feliz. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a apresentadora do TVC Esporte, Beatriz Mona, que vai comentar a alegria de uns, tristeza de outros, mas o futebol goiano está aí, né? Sendo representado e sendo visto, né, Mona? Exatamente. E como seria bom, né, se os dois times tivessem conseguido o acesso, o Goiás também permanecer na Série A, os 3 times goianos do futebol, na elite do futebol brasileiro, seria muito bom, mas infelizmente isso não aconteceu, os dois não subiram, apenas o Atlético Goianiense conseguiu fazer o dever de casa, né, e subir. O Atlético está na Série A do Campeonato Brasileiro e a gente precisa falar sobre o trabalho do Jair Ventura, Liz, o técnico do Dragão, que chegou ao comando do Atlético Goianiense. Quando ele chegou, o Atlético estava na 11ª posição, completamente desacreditado, a torcida não estava acreditando muito, não estavam cogitando a possibilidade do Atlético subir. Ele assumiu o comando, recuperou jogadores, é claro, novas peças chegaram também, dentre elas o Baralhas, que foi fundamental para o Atlético Goianiense. Então, ele fez um trabalho muito bom no Atlético e essa conquista, né, o acesso, muito é por causa dele, né? E desde que ele chegou, ele falou, a gente vai subir o Dragão, a gente vai conseguir o acesso. E realmente conseguiu, ele sempre exaltando o time que ele tinha, que agora está na elite do futebol brasileiro. Eu estava no estádio Antônio Ascioli cobrindo o jogo. Olha só como estava lotado, Liz. Que festa bonita. Inclusive, essa campanha do Atlético, né, em algum período ali do campeonato, ele foi até favorito ao título, né? Sim. Conseguiu fazer um bom trabalho, se perdeu ali um pouquinho, né, mas conseguiu o mais importante, que era o acesso. E a situação do Atlético era menos favorável a esse acesso do que a do Vila, né, Mona? Exatamente. Como eu disse, o Atlético desacreditado, né? Quando o Atlético caiu, era o grande favorito ao retorno, a gente sempre falava, a gente sempre destacava aqui no TVC Esporte. O Atlético está caindo, mas vai subir, né? Pelo elenco que tem, o Adson Batista, presidente do clube, ele investe bastante, então ele faz realmente a parte dele para que o Atlético consiga bons resultados. E era muito favorito e fez um primeiro turno muito ruim. E quem se destacou no primeiro turno foi o rival Vila Nova, o que ninguém esperava, né? A gente não esperava esse trabalho incrível que o Vila Nova fez no primeiro turno. E no primeiro turno o Vila Nova lá em cima, aí depois caiu, o Atlético começou a chegar e aí, por fim, o Vila, agora na última rodada, chegou dependendo só de si. Então, o Vila só precisava vencer para retornar à Série A. Ao contrário do Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense precisava vencer o jogo e tinha que torcer pelo tropeço ou do Vila Nova ou do Juventude. No caso, o Juventude venceu a partida, mas o Vila Nova acabou tropeçando, não venceu e aí o Dragão acabou conquistando o acesso. Então, é muito ruim para os torcedores que ficaram naquela expectativa, muita gente foi para Natal. Parecia que o Vila estava jogando em casa aqui no estádio, né, Onésio Brasileiro Alvarenga. Muita gente fazendo loucuras, a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, que a gente soube de histórias aí, gente, de cair o queixo mesmo. Gente que pegou, foi daqui de Goiânia, foi de moto até Natal para acompanhar aí o Vila Nova. Gente que vendeu carro para ir, né? Gente que perdeu até o casamento, né, Mona? As histórias são muitas. Temos torcedores, né, do Vila Nova, vilanovenses aqui na nossa equipe, que passaram uma semana antes desse jogo já vivendo na Série A, comemorando, falando de como que estava o clima, mas infelizmente, né, o time não respondeu, não correspondeu aí à expectativa. Gente, não era só dos vilanovenses, não. Eu acredito que todo goiano estava torcendo por esse acesso, que seria algo inédito na história do clube, né? Sim, exatamente. E não só os goianos, Liz. Assim, essa possibilidade do acesso do Vila
tocou a todos, assim, eu digo até do futebol brasileiro, porque o Vila a gente sabe como é que é, né? Aqui na nossa cidade tem esse mito do Vila Nova, né? Era a primeira vez, o primeiro acesso, então tinha muita gente torcendo mesmo. Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais do torcedor que ele leva uma chinelada, ele fala chinela, que tá sofrendo com o Vila, esse vídeo viralizou, então assim, muitos torcedores do Brasil inteiro começaram a torcer pelo Vila Nova justamente por causa do sofrimento do torcedor, né? Que está sempre acompanhando o time, está sempre torcendo, incentivando. A empatia, né? Exatamente. E o Vila não corresponde. E o mais triste, Liz, é justamente porque o Vila dependia só de si. Então, só precisava vencer, só precisava fazer a parte dele e, infelizmente, não conseguiu. Vai jogar em 2024 na Série B novamente. O Atlético estará na Série A. O presidente Adson Batista prometeu, né, para a torcida, para o torcedor, um elenco forte, né, que vai chegar forte na Série A do Campeonato Brasileiro. E ele disse que o Jair Ventura permanece, pelo menos até o Goianão, né? Então, ao que tudo indica, o Jair Ventura vai ficar, vai permanecer. Quem sabe o Atlético também conquiste mais um título de campeão goiano, né? Vamos ouvir o que o governador Ronaldo Caiado comentou aí, né, sobre essa situação dos times aqui de Goiás. E depois eu quero ouvir a sua opinião, a sua avaliação a respeito da atuação justamente do técnico, né, do Vila Nova e desse elenco também que disputou essa partida tão importante. Okay. Vamos ouvir o governador. Graças a Deus o Atlético sobe para a Série A e nós estamos lutando aí para o Goiás continuar. E se Deus quiser, gente, temos que reconhecer também a garra, a determinação do Vila Nova e que nós vamos ajudar mais, eles merecem. E o ano que vem é muita garra e se Deus quiser nós vamos estar aí no final de 2024 com todos os três lá no Brasileirão, tá bem? Eu sou otimista e neste momento meus parabéns aí ao Atlético numa vitória maravilhosa. E o Bruno estava me contando que nasceu em Campinas e como tal é torcedor do Atlético. Não sei se essa conversa dele é de última hora, mas não sei se é verdadeira. Não é verdade? Então, todos nós, e aí eu tenho que reconhecer, ele também torceu aqui para a vitória do Vila Nova. Depois desse acesso, muitos atleticanos de carteirinha, de nascença, né, devem ter surgido aqui em Goiás, com certeza. Mas aí, voltando que a gente estava falando sobre a atuação, né, do Vila Nova, como que você avalia a campanha e o trabalho feito pelo técnico, né, do Vila Nova e também a atuação desse elenco nessa decisão? Bom, o Vila Nova teve algumas trocas de técnicos, né, no decorrer do campeonato. A chegada do Igor foi muito certeira, porque o Igor é um técnico que conhece bem o futebol goiano, que conhece muito bem a equipe do Vila Nova e que tem uma boa relação com o clube, com os jogadores. Então, a chegada dele foi muito importante para essa arrancada do Vila. E assim como eu falei do Jair Ventura, eu falo do Igor Magalhães. Ele foi fundamental para que o Vila chegasse à última rodada dependendo de si. Antes do Igor, estava no comando do Vila Nova o Lisca, né? Que chegou assim com muita expectativa, né? O torcedor colocou muita expectativa, a imprensa colocou muita expectativa, porque é um grande técnico, é um técnico que já trabalhou em grandes clubes, que já fez grandes campanhas. Só que ele não conseguiu corresponder, né? O trabalho dele não correspondeu, não foi com o que todos esperavam, né? Não foi como todos esperavam. E aí o Lisca saiu, teve uma passagem rápida pelo Vila Nova e chegou o Igor. Eu acredito, Liz, que se o Igor tivesse chegado antes, né? Antes de terem contratado o Lisca, se ele tivesse assumido o comando do Vila Nova, provavelmente o Vila estaria numa situação melhor, já estaria no G4 e não precisava que tudo fosse nesse sufoco, assim, né, da forma como aconteceu. Mas o Vila fez uma excelente campanha esse ano, uma excelente campanha. O Lucas Nogueira, nosso colega vilanovense, ele mesmo diz que o torcedor não esperava que o Vila fosse fazer uma campanha tão boa, né? Como a gente destacou, a gente esperava que o Atlético fosse fazer isso, né? Que desde o primeiro turno, que desde o início do campeonato fosse o Atlético brigando ali na parte de cima. E foi o contrário, né? O Vila começou muito bem, ficou por muito tempo ali na parte de cima, no G4, já até
assumiu a liderança da competição. Então, foi uma campanha muito boa do Vila. Infelizmente, não foi coroado com acesso. Infelizmente, mas como os vilanovenses dizem, né, Beatriz? Vila que segue. Ano que vem, quem sabe a gente está aí torcendo pelo Vila Nova na Série A. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E por essas suas análises tão sempre bem-humoradas que a gente gosta bastante. Obrigada, Beatriz. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.